Tempo seco afeta grandes cidades com mudança de temperatura e mais poluição. Condenado por doping, Anderson Silva diz que tomou remédio para dormir e estimulante sexual. Dilma diz que não vê problemas em manifestações e pede respeito ao resultado das urnas. Cientistas gaúchos criam tinta mais barata com casca de laranja e isopor. Lava Jato chega ao Ministério do Planejamento e prende ex-vereador do PT por desvio milionário. Na série especial, o golpe do contrato de trabalho. Não quero assinar papel, quero emitir agora. Boa noite. Há 19 dias não chove em São Paulo. A capital paulista está em estado de atenção com a baixa umidade do ar. E a situação é parecida em boa parte do Brasil e principalmente quem mora nas grandes cidades está sentindo mais os efeitos desse tempo seco. Embaixo de uma árvore, com um guarda-chuva. Seja como for, uma sombra sempre vai bem. Descansando um pouquinho aqui, né? Há exatos 19 dias sem chuva, o paulistano tem sofrido com a baixa umidade do ar. Muito seco, muita dor na garganta, falta de ar até falar com vocês. A umidade chegou aos 27% hoje na capital paulista. Estado de atenção. Entre 12% e 20%, o estado é de alerta. Já abaixo de 12%, a situação é de emergência. Calor durante o dia, frio na madrugada, em média 14 graus. A seca é responsável por essa oscilação na temperatura. Sem a presença de nuvens, toda a energia emitida pelo sol se perde rapidamente para a atmosfera durante a noite. As nuvens, no caso, funcionam como cobertor. Quanto mais nebulosidade nós tivermos, menor vai ser a queda de temperatura à noite. Sem chuva e sem nuvens, também aumenta o índice de poluição, o que não favorece em nada a saúde. Além das famosas infecções respiratórias, pode haver queda na qualidade do sono e até risco de infarto. Infelizmente, nesse período, o risco de doença, de mortalidade por doença cardiovascular aumenta substancialmente. Os 6 reservatórios que abastecem São Paulo e região metropolitana tiveram queda na capacidade durante este mês. O maior deles, o Sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas, registrou hoje a 15ª baixa do nível do reservatório. Opera com 17,4% da capacidade total. E justamente por ser tempo de seca, é tempo também de energia elétrica cara, preço nas alturas, mas pequenas mudanças de comportamento podem fazer diferença. E olha, tem muita gente se esforçando, viu? Fazendo até buraco no teto da sala para usar menos a lâmpada. Ligar sempre foi fácil. Difícil na casa da Patrícia tem sido pagar a conta de luz. Nunca passei tanto aperto como eu estou passando agora. E no aperto, máquina de lavar só para roupa pesada. No chuveiro elétrico, o tempo de banho era de 8 minutos. Agora tá variando entre 4 e 5. Até no teto da casa eles mexeram. As aberturas para luz natural substituem lâmpadas durante o dia. E o ferro de passar, então, foi aposentado. Eu pego, estendo bem estendidinho, bem esticadinho. Não deixo secar de um dia para o outro. Assim que seca, na medida do possível, eu já venho, já tiro do varal. E aí eu dobro bem dobradinho e já guardo na gaveta. Resultado, a economia da família Corsini passou de 4% em menos de um ano. Apesar disso ainda não aparecer na conta, que ficou mais cara, seria possível avançar ainda mais, com soluções simples. Nesse laboratório de eficiência energética, o engenheiro elétrico nos ensina, por exemplo, a usar direito a geladeira. Ela, na verdade, ela tira o calor lá de dentro e joga para fora, né? Quando nós abrimos a porta da geladeira e mantemos ela aberta há muito tempo, né, o calor volta a entrar. E ao fechar a porta, ela vai ter que fazer o trabalho tudo novamente. O que eu uso sempre, ter muito fácil a porta para ter um acesso rápido no que eu vou abrir e fechar sempre a geladeira, né, não mantê-la aberta. Manter a geladeira aberta, com certeza, acarreta em perda de energia. E a comodidade daquela luzinha dos aparelhos, acesa, mesmo quando desligados, consome quanto? Você consome pouco desligado? Consome, mas quem não quer consumir nada tem que desligar. E se você tirasse da tomada tudo o que não está usando de verdade, iria se surpreender no fim de um ano. Pela natureza dos equipamentos, pode chegar até valores de R$400 ou R$500 pelos stand-by. Até R$500?
Para não consumir? Para não consumir, para não usar o aparelho. Só para ele ficar lá energizado e sem utilização. Isso vai impressionar muita gente, dá para fazer uma festinha no fim do ano. Dá para fazer uma festinha e nos convidar para a festinha, inclusive. E olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica quer reduzir em 18% o valor a mais que você paga na sua conta, indicada pela bandeira vermelha. Esse mecanismo é usado quando as usinas termoelétricas precisam ser acionadas. Com essa proposta, o consumidor teria uma economia média de 2% na conta de luz. Mas o valor final vai ser fechado no próximo dia 28 e as novas tarifas entram em vigor dia 1º de setembro. E olha essa notícia, uma pesquisa feita no Rio de Janeiro revela que os idosos que praticam exercícios podem ser bem mais sucedidos ou bem mais sucedidos financeiramente. E descansar, olha, não está no plano deles não. Dona Ivone é um partidão, tem casa própria e uma aposentadoria suficiente para todas as despesas. Depois que me aposentei, resolvi aproveitar a vida, que eu não sei quanto tempo ainda há por aí, né? Então... Está muito bem, obrigado. Maravilhosamente. A atividade física deu fôlego extra para Dona Ivone. Viúva há 15 anos, ela decidiu dar um novo ritmo à vida, acelerou a prática de exercícios e começou a fazer dança do ventre. Uma pesquisa revela que o alto astral é uma característica entre idosos que participam de um programa de qualidade de vida na capital carioca. Gosto de samba, forró. Adoro dançar. Adoro dançar. Segundo os pesquisadores, uma das fontes de satisfação dos idosos é a independência conquistada com a atividade física. A frequência no programa de atividade física faz com que o envelhecimento seja retardado e eles consigam manter a sua manutenção da funcionalidade, quer dizer, eles ficam mais preparados para a rotina diária. A pesquisa revelou que 85% dos idosos têm casa própria, quase 70% são autossuficientes financeiramente, quase 10% dos aposentados continuam trabalhando. A mudança de hábitos anima a alma e faz bem para o corpo. A dor de cabeça nunca mais veio, a psoríase melhorou muito, eu estou sempre fazendo a minha atividade, se eu parar é pior. É isso aí, a gente tem que se mexer. E nesse fim de semana você vai ver a disputa entre duas cidades pelo título de quem tem o maior cajueiro do mundo e a vida de quem empresta o corpo para testar novos medicamentos. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? As cobaias humanas. Quem são as pessoas que tomam remédios em fase de testes? Para essa mulher, foi uma chance de cura. Eu estou ajudando na descoberta de um medicamento que pode ajudar muitas mulheres mundo afora. Para esse homem, um meio de ganhar dinheiro. É dinheiro fácil. É dinheiro fácil. Nossos repórteres mostram como essas pessoas ajudam a medicina a desenvolver novos remédios. Mitos e verdades sobre o sal. Será que é possível cozinhar sem ele? A moda do sal colorido. Qual é o tipo mais saudável? Aprenda a temperar na medida certa qualquer alimento. A disputa dos cajueiros. Este do Rio Grande do Norte pode perder o título de maior do mundo. Esse é o maior cajueiro do mundo, do universo, aqui em Marte, em qualquer lugar. E este é o desafiante do Piauí. O daqui é gigante, o de lá é grande. É missão pro Samuquinha tirar essa história limpo. Você não pode perder, é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal decide que contas presidenciais serão julgadas pelo Congresso. E ainda hoje, na reportagem especial, golpistas oferecem vagas de emprego que não existem. As vítimas só percebem que foram enganadas depois que perderam dinheiro. Eu quero dinheiro de novo. Eu não quero emprego mais não. Estamos de volta com o Jornal da Record. A presidente Dilma Rousseff recebeu hoje representantes de movimentos sociais no Planalto. Foi um momento de apoio em meio a notícias vindas de 2 tribunais importantes. Para mostrar que também tem apoio nas vésperas das manifestações marcadas em todo o país, a presidente quebrou o protocolo e desceu a rampa interna do Planalto, acompanhada de lideranças dos movimentos sociais. A cerimônia foi marcada por palavras anti-impeachment.
Mas Dilma também ouviu críticas pelo ajuste fiscal. Nós não aceitamos que o povo pague a conta da crise. A presidente não comentou o voto do ministro Gilmar Mendes em favor da reabertura de um dos processos no TSE que pedem a cassação do mandato dela e do vice Michel Temer. O recurso do PSDB reclama de abuso de poder político e econômico na campanha presidencial do ano passado. Houve discussão no julgamento e a votação foi suspensa depois que o ministro Luiz Fux pediu mais tempo para analisar o processo. No discurso, Dilma se limitou a usar uma metáfora esportiva para criticar os oposicionistas que defendem o impeachment. Eu brigo até a hora do voto. Depois eu respeito o resultado da eleição. Se você não respeitar o resultado do jogo, você não pode entrar no jogo. Já o relator do processo que vai julgar as contas do Planalto no Tribunal de Contas da União denunciou no Rio que vem sofrendo ameaças por e-mails e alertou que não se pode admitir negligência com a administração do dinheiro público. Tem que fortalecer as instituições para o governo poder entender de que improvisação e jeitinho brasileiro, seja no município, seja no estado, na União, vai levar o Brasil a uma situação de caos. Eu acho que a gente tem total nível de transparência. As contas públicas no Brasil são das mais transparentes ao redor do mundo e eu acho que as indagações são importantes e deverão ser respondidas, como elas têm sido respondidas. Vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que as contas presidenciais devem ser julgadas pelo Congresso Nacional, deputados e senadores. Daniela Salerno, boa noite para você. Olá, boa noite. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso representa na prática uma derrota ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cunha conseguiu na semana passada votar e aprovar as contas de 3 ex-presidentes em plenário da Câmara. A ideia seria apressar a análise das contas da presidente Dilma em discussão no TCU. Agora as votações terão que ser refeitas em sessão conjunta entre os senadores e deputados federais. De Brasília, Daniela Salerno. Obrigada, Daniela. E o Senado tenta apressar as medidas do ajuste fiscal sem que o assunto volte para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara diz que, se for preciso, vai recorrer ao STF. A medida provisória que tratava da reoneração, a cobrança de impostos dos setores que estavam isentos e que chegou a ser devolvida pelo presidente do Senado, é pauta prioritária na casa e deve ser votada na forma de projeto de lei na terça-feira que vem. O relator da proposta trabalha para tentar atender a um pedido da equipe econômica do governo, para que o texto seja subdividido em mais artigos. Assim, o projeto não teria que voltar para a Câmara. Vamos buscar o máximo entendimento. Em não havendo esse entendimento, nós vamos para a votação. O presidente da Câmara quer evitar modificações que, no fim, permitam à presidente Dilma vetar, por exemplo, o trecho da proposta que não aumenta impostos para alguns setores, como de transportes, call center, comunicação e cesta básica. Eduardo Cunha já avisou: se houver qualquer tipo de alteração no projeto, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Para Cunha, uma mudança como essa altera o sentido da proposta e, por isso, obrigatoriamente teria que voltar aqui para a Câmara. Querer ignorar que a Câmara existe é querer ignorar a realidade, então é querer jogar para a plateia. A Polícia Federal realizou mais uma etapa da Operação Lava Jato. O foco foram os supostos desvios no Ministério do Planejamento. Um ex-vereador do PT foi preso. O ex-vereador de Americana, no interior de São Paulo, Alexandre Romano, mais conhecido como Xambinho, foi preso esta manhã no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele chegou à carceragem da Polícia Federal em Curitiba no início da noite. A polícia também apreendeu documentos na casa dele e recolheu documentos também em Porto Alegre, Brasília e em Curitiba, onde 2 escritórios de advocacia foram alvos da operação. A Polícia Federal descobriu um novo tipo de desvio de dinheiro por meio de escritórios de advocacia. Uma das empresas teria pago cerca de 15 milhões de reais em honorários, mas os serviços jurídicos, segundo as investigações, nunca foram prestados. Um novo modelo dentro da Lava Jato. Nós tivemos empresas de consultoria, nós tivemos desvios através de empresas de publicidade e propaganda, empresas de fachada de forma geral, e de uma forma consistente
aparecem aqui escritórios de advocacia. Segundo a Força Tarefa, o Ministério do Planejamento fechou um acordo com a Associação Brasileira de Bancos para facilitar os empréstimos consignados dos servidores federais. Pelo acordo, a empresa de tecnologia Consiste tinha o direito de gerenciar o sistema dos empréstimos. A cada contrato de empréstimo fechado, a Consiste ganhava uma comissão. 40% desse dinheiro ia para os escritórios de advocacia e empresas de fachada, que repassavam os valores para o ex-vereador e ao lobista Milton Pascovitch, que em seguida transferiam o dinheiro ao tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e ao ex-ministro José Dirceu. No total, o esquema teria movimentado 52 milhões de reais nos últimos 5 anos. Os pagamentos continuaram mesmo com o andamento da Operação Lava Jato. Houve 2 repasses em julho, um dos quais no valor de 300 mil. Isso depois de 15 ou 16 fases da Operação Lava Jato. A direção municipal do Partido dos Trabalhadores de Americana divulgou nota em que esclarece que Alexandre Romano, preso na Operação Lava Jato, não faz parte da legenda desde 2005. Hoje completa 1 ano da morte do candidato à presidência Eduardo Campos, morto num acidente de avião em Santos, litoral de São Paulo. No Recife, o dia foi de homenagens ao ex-governador de Pernambuco. No cemitério, o vai e vem durou o dia inteiro. Sentimento triste, né? No túmulo de Eduardo Campos, sepultado ao lado do avô Miguel Arraes, homenagens. Dona Maria das Dores veio caminhando mesmo com dificuldades. Faz a gente recordar aquela vibração, aquela animação que ele tinha. O mesmo fez este estudante. 120 quilômetros vindo do interior do estado, lá de Passira. O governador de Pernambuco e o prefeito do Recife também estiveram no local. Tudo aquilo que Eduardo queria fazer pelo Brasil e Pernambuco continua nos inspirando, nos emocionando. No início da tarde, a família de Eduardo Campos veio também prestar suas homenagens. A esposa estava acompanhada dos 5 filhos. No acidente aéreo, 6 pessoas ligadas à campanha presidencial também morreram. No palácio de onde governou Pernambuco por 7 anos, uma placa foi colocada marcando o dia em que Campos abriu mão do cargo para disputar a presidência da República. Um pai impecável e exemplo de um homem público sério, de um gestor eficiente, de um amigo leal. Fidel Castro completa hoje 89 anos. O líder cubano comemorou ao lado dos presidentes Evo Morales, da Bolívia, e Nicolás Maduro, da Venezuela. O clima é de expectativa na ilha para a visita histórica do secretário de Estado americano John Kerry, que vai hastear a bandeira dos Estados Unidos no consulado de Havana amanhã. Já passa de 50 o número de mortos nas explosões na cidade portuária de Tianjin, na China. Equipes especializadas em desastres foram enviadas ao local para tentar evitar novos acidentes e avaliar os impactos desse. As 2 explosões de ontem deixaram cerca de 700 feridos e 6 mil desabrigados. Anderson Silva admite nos Estados Unidos uso de anabolizante e pega 12 meses de suspensão. Heloísa Vilela. O brasileiro revelou que tomou um estimulante sexual fornecido por um amigo e alegou não saber que um dos frascos estava contaminado com anabolizante. Spider também contou que antes da luta contra Nick Dias em janeiro, tomou um ansiolítico. O antidepressivo e o anabolizante apareceram no teste de doping e Anderson Silva foi afastado do esporte. A Comissão Atlética de Nevada determinou multa de $400 mil ao atleta, que poderá voltar a competir em fevereiro do ano que vem. Atentado no Iraque deixa 67 mortos. Herbert Moraes. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque considerado o pior do ano na capital, Bagdá. Um caminhão camuflado com vegetais explodiu em um mercado no momento em que o local estava lotado. Mais de 150 pessoas ficaram feridas. Desde ontem, os Estados Unidos lançam ataques aéreos tripulados a partir de uma base turca contra posições dos extremistas na Síria. Aqui no Brasil, um homem ficou preso injustamente durante quase 100 dias em Goiás. Olha como é que tudo começou. Quando ele perdeu os documentos, que foram depois falsificados e usados em crimes.
As irmãs Letícia e Larissa são pura aflição na porta da penitenciária. Elas esperam o pai preso há 3 meses por um crime que não cometeu. Desde que começou a saber que ele era inocente. Por causa de erros na papelada, o preso Walter Anastácio dos Santos, pai das meninas, não sai naquela noite. O reencontro foi em casa no dia seguinte. Ai, meu Deus! O pesadelo do Walter começou no dia 7 de maio deste ano. Ele estava de carro, foi parado numa blitz da Polícia Militar e, ao checar os dados, um policial descobriu que havia um mandado de prisão contra ele. E dali, da blitz, ele foi direto para a cadeia. Eu falei, não, está acontecendo isso aqui, mas como eu não devo, é questão de horas, eu vou embora. Walter estava preso havia 3 meses no lugar de um transexual condenado por tráfico de drogas no Mato Grosso. O criminoso usava a identidade que o vendedor perdeu em 2001. O mandado de prisão não tinha foto nem impressões digitais. O engano foi descoberto por um colega de igreja. Eu procurei fazer todas as juntas de documento, né? E as juntas de documento eu vi que ele era inocente. Walter vai processar o estado de Goiás por danos morais. Mas antes quer apenas curtir as filhas. É seguir a vida com os mesmos princípios que a gente tinha antes de acontecer esse fato, né? E continuar. Você vai ver a seguir, Inglaterra quer proibir cigarro em locais públicos, como parques e praças. E também, na nossa série especial, o prejuízo de quem caiu no golpe do emprego. Falsas agências enganam quem está em busca de trabalho.